Finalmente Egghead termina e chegamos no arco de Elbaf, e quem espera o Chapéu de Palha nesta nova ilha é uma figura sombria, o novo treinador do Luffy, Scooper Gaban, o braço esquerdo do antigo rei dos piratas Gold Roger. Então se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1124 é um capítulo muito bom. Tivemos a finalização oficial de Egghead, a nova integrante do Chapéu de Palha, e também uma figura aparecendo em Elbaf que só pode ser Scooper Gaban, o novo treinador do Luffy. Então eu peço que, se você gosta dos capítulos, para você deixar o seu like nesse vídeo, porque assim você me incentiva a continuar toda semana trazendo os novos capítulos aqui para você. Mas com isso então, vamos agora para o One Piece 1124, chamado Melhor Amigo. O capítulo começa no dispositivo voador de Big News Morgans, onde Vivi e o Apple também estão juntos com ele. Morgans está muito feliz e animado com o que Vegapunk disse em sua transmissão e já está planejando a próxima manchete que ele soltará em seu jornal. Ele fala que irá fazer com que o mundo sinta o temor das informações que Vegapunk disse, sobre o mundo afundar completamente no oceano. Ele diz que preparará o quadro para o futuro terrível que se aproxima. E que as pessoas que se apegarem nessas notícias que ele irá soltar só poderão esperar pelo novo mundo submerso. E enquanto diz isso, ele ri com a popularidade que seu jornal ganhará a espalhar essas notícias sobre o fim do mundo. Vivi então diz que Morgans é desprezível e que Vegapunk na sua transmissão tentou transmitir sua esperança no futuro, mas que ele só está querendo criar o caos para todos. Morgans então se enfurece com esta fala da Vivi e diz que esse palco é seu, e não é para ela tentar estragar o seu show, senão ele entregará seu paradeiro também. Mas Vivi ainda assim não se amedronta. Ela rebate Morgans o chamando de linguarudo e dizendo que qualquer pessoa com 2 neurônios já seria capaz de desconfiar de suas mentiras. Vendo então Vivi discutindo com Morgans, o Apple fica muito preocupado. Ele tenta falar com ela dizendo para ela não irritar o Morgans, porque senão eles ficarão sem lugar para ficar. Mas Vivi continua negando o que Morgans está fazendo. Basicamente, Vivi está sendo procurada pelo governo mundial e graças ao Apple, ela conseguiu fugir de Mary Joyce, o que quer dizer que o governo está atrás dos dois agora, e se Morgans os entregar, isso seria um grande problema para eles. Morgans então começa a rir e diz que não importa se o mundo afundar no oceano, porque afinal ele vive no céu, e fala para Vivi que se ela retirar o que disse, talvez ele permita com que ela fique com ele no fim do mundo. Mas Vivi responde que não reconsidera nada do que disse, e que viver sozinho no mundo destruído não parece ser nada bom. Morgans então sai furioso gritando as novas notícias que irá publicar em seu jornal, como a batalha do Imperador Barba Negra contra o Law, a batalha do Imperador Shanks contra Kid e também que o Imperador Luffy do Chapéu de Palha tirou a vida do Vegapunk. Ao ouvir esta última notícia sobre o Luffy, Vivi o chama de mentiroso, insinuando que Luffy não faria isso, e o Apple tenta acalmar. E como eu já tinha previsto, realmente a culpa da morte do Vegapunk foi colocada no Luffy, por ter vazado sua fala que ele tinha sequestrado o Vegapunk, sendo que na verdade ele apenas tinha pego a Vegapunk York, a traidora. Mas o mundo ainda não sabe que existe mais de um Vegapunk, e por isso a culpa foi toda colocada no Luffy. A cena então corta para Egghead, onde vemos o desfecho da marinha após os Chapéus de Palha terem fugido. Vemos Sentomaru indo embora da ilha em um pequeno barco, e ele está chorando porque apesar de todo o seu esforço, ele não conseguiu salvar seu grande amigo Vegapunk. Akainu então tenta entrar em contato com os marinheiros, mas por estarem todos nocauteados, ninguém atende e ele começa a ficar preocupado perguntando se tem alguém vivo por ali. Kizaru então caminha até o Dendemushi e o atende, imediatamente dizendo que o Akainu é muito barulhento.
Akainu então pergunta por que ele está falando assim, e também pergunta onde está todo mundo. E Kizaru responde que todos estão fora de combate, espumando pela boca. E ao ouvir isso, Akainu fica preocupado, imediatamente perguntando o que aconteceu, se o Saturno está bem e também se a Power Plant está intacta, além de perguntar também o que aconteceu com os fugitivos. Porém, Kizaru apenas responde que quando todos acordarem, ele mandará atualizá-los sobre os detalhes. Akainu então fica furioso com esta resposta de Kizaru e grita com ele dizendo que este trabalho mal feito que ele fez não ajudará em nada. Kizaru então fica em silêncio por um instante e calmamente ele pergunta a Akainu se em algum momento ele já teve que tirar a vida do seu melhor amigo. Enquanto ele faz essa pergunta, vemos o flashback de como Kizaru conheceu o Vegapunk e a relação que os dois criaram ao longo da vida. Vemos Kizaru contratando o Vegapunk para trabalhar no governo mundial. Logo depois, vemos ele ajudando o Vegapunk a construir a Ilha do Futuro em Egghead. Vegapunk até mesmo pede ajuda de Kizaru e ele ajuda carregando várias vigas de metais. Kizaru se lembra de quando passou seu tempo junto com Vegapunk, com a Bonnie e com o Kuma, onde todos viviam rindo e felizes. E então, ele se lembra da cena em que atacou o Vegapunk e tirou a sua vida, de quando ele matou o seu melhor amigo. Kizaru então, se lembrando disso, começa a chorar e grita com Akainu, dizendo como ele tem coragem de dizer que seu trabalho foi mal feito. Ele então grita chorando mais ainda que se Akainu tem tempo de ficar de papo furado, ele deveria ir pessoalmente ver toda essa merda com seus próprios olhos, e até mesmo o chama de lixo. Akainu então repensa sua fala e pede desculpas a Kizaru, mas Kizaru responde ainda furioso que já é tarde demais para isso. E bom galera, aqui podemos ver que o Kizaru realmente sentiu muito ter que atacar o Vegapunk, e que ele até mesmo considerava Vegapunk o seu melhor amigo. É muito legal ver todo esse desenvolvimento e até mesmo Akainu entendendo a dor de Kizaru e pedindo desculpas por suas palavras, o que mostra que apesar de seguirem as ordens do governo mundial praticamente cegamente, eles ainda possuem suas próprias humanidades. É por isso que eu acredito que quando eles descobrirem que o governo mundial não é a verdadeira justiça que eles acham que é, eles farão o que realmente é correto e se virarão contra o governo. Assim como já vimos acontecendo com Aokiji, após ele ver as ordens dadas em Ohara, vindas diretamente do governo mundial de exterminar todos, até mesmo os inocentes. A cena então muda para os chapéus de palha que já estão no mar indo diretamente para Elbaf junto com os gigantes. Após a comemoração do último capítulo, o Luffy ficou deprimido por não achar certo comemorar quando ele não conseguiu cumprir sua promessa com o Vegapunk de que ele iria salvá-lo. Frank então diz que eles enfrentaram 5 anciãos, a Cip-Zero, um almirante e ainda uma frota gigantesca da marinha, e que foi um milagre eles terem escapado com vida de lá, e que só isso já era motivo para comemorar. Jinbe concorda com Frank e Zoro completa dizendo que Luffy agora é um imperador e ele tem que aprender a lidar com as coisas e não deveria ficar de choradeira só porque um velho morreu. O que faz Frank e Jinbe falarem pro Zoro não ir tão longe. Já dentro do navio, de repente Lilith acorda. Chopper fica feliz que ela já está melhor e Sanji vem correndo gritando seu nome com corações nos olhos. Lilith então acorda e toca o dispositivo no seu ouvido, mostrando que ela está escutando algo. Ela também olha em volta e parece estar confusa de onde está. Então os chapéus de palha explicam para ela que eles estão dentro do navio dos gigantes, e por isso tudo ali é gigantesco. E eles explicam que Lilith foi a única Vegapunk que eles conseguiram salvar, e pede desculpas por não conseguir salvar os outros.
Nami diz então que a Atlas a nocauteou para que ela pudesse ser levada até o navio e saísse em segurança. Lilith então, segurando com a mão um dispositivo em seu ouvido, diz que já ouviu tudo, e Sanji, confuso, pergunta de quem ela ouviu, mas Lilith no mesmo instante começa a chorar muito, dizendo para deixá-la chorar por um tempo, mas apenas alguns segundos depois ela imediatamente se recompõe e diz toda feliz que está com fome, fazendo Usopp se assustar com quão rápido ela mudou de humor. Após Lilith então dizer que estava com fome, os Chapéus de Palha lhe disseram que os gigantes deixaram muitas frutas para eles comerem, e Brook a acompanha até a sala das frutas. Porém, ao chegar até lá, Brook avisa que a mesa está um pouco melancólica, e então vemos Luffy lá em cima triste, comendo um cacho de uvas gigantes enquanto está se remoendo e lembrando da promessa que fez com Vegapunk. Chopper até mesmo diz para Lilith que Luffy ficou bem abatido e por isso comeu só 5 cachos de uva. Mas Lilith se assusta dizendo que isso é muita coisa, já que os cachos são gigantescos com cada uva mal cabendo na boca do Luffy. Lilith então se aproxima e diz para o Luffy que ele pode ficar tranquilo, porque já ouviu tudo sobre isso também, o que deixa Sanji curioso, se perguntando o que ela ouviu e de quem ela ouviu. Mas Lilith então continua. Ela diz que chorou porque a morte de todos foram muito brutais, mas que a morte dos Vegapunks só são mortes para a visão dos humanos comuns, e diz que, para falar a verdade, de uma maneira bem simples, todos eles estão bem. E ao dizer isso, todos os Chapéus de Palha ficam extremamente chocados. Usopp até mesmo se pergunta se eles viraram fantasmas, mas Lilith apenas finaliza dizendo para Luffy que ele cumpriu sua promessa, então era para ele ficar tranquilo. E bom galera, é exatamente como eu já tinha comentado nos capítulos anteriores, Vegapunk não morreu, até porque todas as suas memórias estão no seu cérebro. O que faz uma pessoa ser quem ela é não é sua aparência ou seu físico, mas sim seus pensamentos, as suas memórias, a sua personalidade e as suas experiências de vida. E basicamente tudo isso está no próprio cérebro, então todos os Vegapunks ainda estão vivos e precisam apenas de um novo corpo para reupar suas consciências e voltarem à vida. Talvez até mesmo veremos um Vegapunk ciborgue no futuro, o que seria um paralelo incrível com o Franky. Mas outro detalhe interessante é que a Lilith ouviu algo e por meio disso já soube de tudo o que aconteceu em Egghead. É muito provável que Atlas tenha deixado uma mensagem para Lilith no momento em que a atacou, lhe explicando tudo o que estava prestes a fazer, de que ela iria se sacrificar para que Lilith sobrevivesse, e talvez até mesmo pediu para que ela ressuscitasse todos os Vegapunks novamente. Ou também outra coisa que pode ter acontecido é que a memória e a consciência de todos os Vegapunks acabaram se unindo à própria Lilith, e por isso ela diz que eles continuam vivos, porque ela continua viva junto com todos eles. Afinal, todos os Vegapunks são apenas um, o que seria um desfecho incrível para os Vegapunks. Mas então, após ouvir isso da Lilith, Luffy se anima de novo e vai até os gigantes para beber e comemorar com eles, e a festa começa novamente. Robin, enquanto bebe, agarra Chopper e diz que está muito feliz porque poderá encontrar Sal novamente em Elbaf. E Luffy, enquanto come, fala que o Vegapunk disse que quem descobrir One Piece vai guiar o mundo inteiro. E os gigantes então perguntam ao Luffy quem ele acha que vai ser o rei dos piratas. Ao ouvir isso, Luffy então diz que foi por esse motivo que ele saiu ao mar, e não importa quem ele terá que enfrentar, ele será aquele que se tornará o rei dos piratas. E com isso todos levantam seus copos e fazem um grande brinde. Inclusive vemos Lilith ao lado do Zoro e ela parece muito natural nessa cena, então eu acredito que esteja praticamente confirmado que Lilith é a nova Chapéu de Palha. Porém, nesse momento, a cena então muda para a costa da Ilha dos Gigantes, em Elbaf. E vemos a silhueta de um homem sentado de frente para o mar enquanto bebe, e ele diz: "Podem vir", mostrando que está esperando a chegada dos Chapéus de Palha.
E esse homem eu acredito que seja o próprio Scooper Gaban. Eu já fiz uma teoria há pouco tempo atrás sobre Scooper Gaban ser o treinador final do Luffy, e é muito provável que isso realmente aconteça em Elbaf. Eu não acredito que esse homem esperando o Luffy seja um inimigo, já que vimos que Elbaf é o território do Shanks, e ele não deixaria um inimigo do Luffy chegar até lá. Porém, por outro lado, por ser território do Shanks, isso dá ainda mais força à ideia de que aquele realmente é o Scooper Gaban, já que Shanks navegou ao seu lado na tripulação do Roger. A tripulação do Roger sempre esteve ajudando o Luffy. Shanks o inspirou a ser um pirata, lhe dando sua fruta e seu chapéu de palha. Crocus o ensinou a usar o Log Pose e a navegar na Grand Line. Rayleigh revestiu seu navio para entrar no Novo Mundo e também o ensinou a usar Haki. E agora Gaban o ensinará a aprimorar suas forças com um novo treinamento e também o ensinará como chegar até o tesouro One Piece. Então um novo arco de treinamento se aproxima. Em Elbaf conheceremos o novo treinador do Luffy, o lendário Scooper Gaban.